Olá, meu nome é Marcelo e eu vou apresentar o texto 45 anos depois, a admissão do voto plural pela lei das SA, por Francisco Antunes Maciel Musnich. E os temas que eu irei abordar é o conceito de voto plural, o contexto histórico no Brasil, a regulamentação do voto plural pelo artigo 110-A da lei das SA, os requisitos de salvaguardas que esse artigo traz e as vantagens e riscos da adoção das dual class share. Primeiro, o conceito de voto plural, ou voto privilegiado, voto plurimo, voto de qualidade, é que ele é uma técnica de organização do poder de controle regulado por meio do estatuto que permite a emissão de ações em mais de uma classe e atribui às ações de determinada classe o direito a mais de um voto por ação, que acaba concentrando o poder de controle em certa classe de acionistas. E no Brasil, a Lei 3.150 de 1882 regulou pela primeira vez que o estatuto definisse quantidade mínima para que o acionista votasse em assembleia, sem dispor sobre o voto plural, o que acabava deixando em encargo das sociedades a adoção ou não dessa medida. E em 1932, o decreto 21.536, no seu parágrafo 1º, perdão, no seu artigo 1º, parágrafo 4º, dizia que era vedado o voto plural, visando uma maior proporcionalidade entre o poder de voto e o capital investido. E o artigo 1º, parágrafo 1º, trazia então a possibilidade da adoção de ações preferenciais, sem direito ao voto, e elencava ali quais seriam as possibilidades dessas ações preferenciais, o que de fato ajudou no poder de controle dos acionistas com direito a voto, pois aqueles que não têm interesse nenhum em controlar a empresa iriam preferir as ações preferenciais, sem direito a voto, ou com voto restrito. E a Lei 14.195, que foi o resultado da conversão da medida provisória 1040 de 2021, que tinha como principais pontos a simplificação da abertura e funcionamento das empresas, trouxe inclusões à Lei 6.404, por meio do artigo 110-A, que admitia a criação de uma ou mais classes de ações ordinárias com atribuição de voto plural, não superior a 10 votos por ação ordinária. E os requisitos de salvaguardas, que são muitos trazidos pelo artigo 110-A, primeiro é que a criação teriam que ser nos termos do parágrafo 1º, e um desses termos era ser aprovada por no mínimo metade dos acionistas com direito a voto e no mínimo por metade dos acionistas sem direito a voto e com voto restrito. Outro dos requisitos era a vedação de criação em empresas após já terem ações negociadas na Bolsa, o limite de vigência temporal e por termos ou eventos. O limite por vigência temporal ele poderia ser prorrogado desde que deliberado em Assembleia. E os termos ou eventos, um exemplo seria a morte de um dos fundadores ou quando a empresa atingisse certa meta, não seria mais admitido o voto plural. E os limites da transferência das ações e as suas exceções. Por exemplo, ao se transferir uma ação com voto plural a outro acionista, ela deixaria de ter o poder de voto plural, passaria a ser um voto único. E uma das exceções seria a transferência de um voto plural a outra pessoa que já seja acionista com direito a voto plural. E a vedação do uso em certos temas, por exemplo, Assembleia que delibere sobre voto plural, e a vedação em algumas operações, como a fusão, incorporação ou cisão entre uma empresa com a adoção do voto plural e a outra que em seu estatuto não prevê voto plural. E algumas vantagens e riscos seria incentivo aos fundadores de certas empresas de capital fechado a abrirem o capital sem a possibilidade de perderem, ou pelo menos mais difícil de perderem o controle da sua empresa, maior chance de desenvolvimento de negócios não ortodoxos que dependem de uma visão única de um dos fundadores, por exemplo, a participação no mercado internacional, que já adota essa medida, a valorização do intuito personae, que quando um negócio, o atrativo dele de fato é a visão do fundador, por exemplo, para que ele não perca o controle sobre a empresa, a proteção contra hostile takeovers, porque seria mais difícil tomar o controle à força de uma empresa, a perda da proporcionalidade seria então dos riscos, né? A proporcionalidade entre o capital investido e os votos, o poder de controle, e também traria os riscos de abusos dos controladores em detrimento dos acionistas minoritários. Mas no Brasil, entende-se que a jurisprudência, a doutrina, etc., já traz uma defesa dos minoritários. Muito obrigado.